A Bíblia nos traz muitos exemplos que quando você entende a palavra de Deus, você não pode se desviar dela, ainda que algum profeta apareça e diga que foi Deus que mandou. O apóstolo Paulo disse, ainda que venha um anjo dos céus, ou nós mesmos, pregar um outro evangelho que não é esse, não receba. Diz, esse é maldito. É anátema. Ele usou a palavra anátema, quer dizer maldito. Quando Deus fez o homem, ele ordenou a ele: de todas as árvores que tem nesse jardim você pode comer, mas a do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque no dia que comer morre. E sabemos que o homem desobedeceu e acabou com morte mesmo. Mas tem uma história também muito importante, que ela nos traz uma revelação muito clara a esse respeito, que está no livro de 1 Reis, capítulo 13. Ali onde Deus mandou um profeta, que a Bíblia chama de homem de Deus, a profetizar a um altar de um rei, do rei que estava corrompido. Eu não quero muito entrar no assunto de explicação para que nós não perda tempo. Porque a ideia aqui é você compreender como funciona, como você pode estar firme nos caminhos de Deus e não se desviar. Esse homem foi lá, profetizou, aconteceu alguns episódios lá. Então ao voltar, aliás, só que ele tinha uma ordem de Deus, que ele não era para comer nem beber nessa cidade chamada Betel. Era para ele ir lá fazer o trabalho dele, que era para levar a profecia, e voltar por outro caminho. Ele tinha duas ordens de Deus: não comer nem beber nada nessa cidade, e não voltar para o mesmo caminho, voltar por outro. E ele realmente fez a profecia. Teve lá um episódio com o rei chamou ele para ir comer, e ele falou: não, Deus me deu ordem para que eu não come nem beba, então vou obedecer a Deus. Então voltou. Só que naquela cidade tinha um outro profeta, chamado Profeta Velho, que mandou chamar ele, dizendo: ô profeta, eu também sou profeta de Deus, vamos lá para casa comer pão, beber vinho. Ele falou: eu não posso ir, eu tenho uma ordem de Deus, que não é para me comer nada aqui nem beber nessa cidade. Aí o profeta velho falou assim: não, rapaz, eu também sou homem de Deus, eu também sou profeta de Deus, e um anjo de Deus me falou que você pode vir para comer em casa e beber. Aí o profeta falou: tá bom então. Foi lá, comeu e bebeu. Esse mesmo profeta velho que enganou o homem de Deus, recebeu outra profecia dizendo: olha, você vai morrer porque você desobedeceu a Deus. Então o homem de Deus, ao voltar para casa, foi morto por um leão. Só que o leão não o devorou. Essa história ela é bastante interessante, mas eu queria destacar o que ela mostra nesse caso. Note que o profeta velho também era um profeta. Ele também recebia profecias. Mas ele enganou o homem de Deus. Ele enganou o homem de Deus. Ele enganou o homem de Deus. Disse: não, vamos comer lá em casa, não tem problema não. Deus falou que não pode. Só que na verdade ele mentiu. Ele enganou o homem de Deus. E com isso, o homem de Deus, por ter desobedecido, acabou morrendo. O que nós aprendemos com isso, meu amigo? Olhe, preste atenção, mesmo que alguém diga que é profeta, mesmo que você tenha que conhecer ele como profeta, se ele estiver errado, amigo, não acredite. Siga o seu caminho. Você nem precisa receber profecia. Você não precisa falar em línguas, nada disso. Você não precisa ter quase dons nenhum. Você precisa ser fiel a Deus, ter compromisso com a palavra de Deus. Isso é ter o Espírito Santo. Se você tem compromisso, você é selado. O falar em línguas pode ser importante para os pentecostais. Eu também sou pentecostal. Mas eu não dou ênfase a muitas coisas que são menos importantes. Quando você se converte a Cristo, que você é realmente regenerado, você recebe o selo de Deus, recebe o Espírito Santo que vem morar em você. Por isso que a Bíblia diz: não sabeis que são templo do Espírito Santo? Somos templo de Deus, através da morada do Espírito Santo em nós. E não adianta, se você tem o Espírito Santo, não adianta alguém vir contando para você: Deus falou isso, Deus falou aquilo.
Como em algumas igrejas isso acontece o tempo todo. Só que boa parte dessas profecias que as pessoas trazem, para começar, nem se cumpre. Nunca se cumpre. E eu já vi muitas dessas que não se cumpriu. Por exemplo, profecia para fulano, fulano morreu e não se cumpriu foi nada. Então, já vi isso até na minha casa, quando tinha culto, profetas falar coisas que nunca se cumpriu. Então, analise bem, vá pela palavra de Deus. Se você vá pela Bíblia, é a Bíblia que é o caminho a Cristo. A Bíblia é sagrada, tá bom? Ponha isso em mente, no coração. Não adianta alguém adivinhar o seu nome, o seu CPF, pode adivinhar o que for. Ele pode curar você, pode dizer, não, você pode ter uma doença, uma doença maligna, e ele vir orar e curar. Mas se ele lhe disser coisas que não convém, não a faça. Tá bom? Porque não são as curas, não são isso que garante que você está certo. O que está certo é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é nosso único, o nosso único caminho, mapa que leva a Cristo verdadeiramente. Tá bom? É confiável. Se você acredita que esse conteúdo foi útil, compartilhe, me siga, se caso você quiser, para nós aprender mais e mais, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo.